nome é Luiz Marquesi, eu sou membro da preceptoria do IoT HCFM USP. Estou aqui para falar com vocês a respeito da paralisia obstétrica. A incidência dessa doença acomete de 0,1 a 0,4% de todos os nascidos vivos. Fatores de risco para a paralisia obstétrica são o tamanho elevado para a idade gestacional, gravidez multípara, trabalho de parto prolongado, parto complicado, distócia de cintura escapular, no caso de partos cefálicos, ou uma distócia de saída dos braços ou da cabeça nas apresentações pélvicas. Aí nas imagens você vê de que forma o plexo braquial, passando debaixo da clavícula, pode ser acometido numa eventual fratura não intencional ou intencional durante o mecanismo de trauma, ou durante a tração da cabeça do paciente na apresentação cefálica. Ainda nas imagens é possível ver a distócia do ombro com ferimento do plexo braquial à sua direita, com a tração da cabeça da criança, e do lado esquerdo a tração do braço, lesando as raízes mais baixas do plexo braquial. Na imagem acima é possível ver a posição típica da lesão do plexo braquial das crianças, pela paralisia obstétrica, que é a posição de waiter's tip, ou do garçom pedindo gorjeta, em que há uma rotação interna do membro superior, uma flexão do punho e desvio ulnar. A anatomia descrita abaixo do plexo braquial é essencial para o conhecimento e a discriminação de onde foi lesado o plexo braquial na patologia. O quadro clínico é descrito como tendo 3 tipos. O tipo Erbe-Duchenne, em que a paralisia acomete a parte proximal do membro superior, perda da movimentação do ombro e do cotovelo. A característica típica é uma criança com mão e punho com a movimentação preservada. Outro tipo é o tipo Klumpke, com a paralisia da mão com preservação dos movimentos do ombro e do cotovelo, onde há uma avulsão das raízes inferiores, que seriam de C8 e T1. Muitos autores dizem que esse tipo Klumpke, na verdade, seria uma paralisia total que recupera a parte mais proximal do plexo. Outro tipo descrito é o tipo da paralisia total, onde há perda da movimentação de todo o membro superior. Fatores de mau prognóstico são vistos nesse tipo, porque nesse tipo normalmente é necessário uma energia maior para o trauma. Quais são esses sinais de mau prognóstico? O primeiro e mais conhecido é a tríade de Claude Bernard Horner, onde há a miose, pitose e enoftalmia, que é essa criança vista na figura. Alterações vasculares da mão são outros sinais de mau prognóstico. Escápula alada, pela paralisia da musculatura periescapular, demonstra uma lesão do serrátil anterior, portanto também demonstrando uma lesão mais proximal do plexo e, portanto, mais grave. Há também o teste da histamina, que pode ser um sinal do mau prognóstico, e a própria paralisia total já é um mau prognóstico. Classificações para a paralisia obstétrica existem muitas. As mais conhecidas eu vou citar aqui. A primeira vista é a de Mallet, modificada, em que são graduados grau 2, 3 ou 4 para abdução global, rotação externa global, a capacidade da criança colocar a mão no pescoço, a capacidade de colocar a mão na boca e a capacidade de colocar a mão na coluna. E aí vocês veem a graduação de Mallet de acordo com cada tipo. Aí vocês veem na figura o sinal do tocador de trombeta, em que a criança, para conseguir trazer a mão na boca, precisa fazer uma rotação interna do braço, porque ele só consegue abduzir. O score dos mais conhecidos é o score de Toronto.
em que mostra a indicação cirúrgica para reconstrução nervosa, baseado na recuperação da força muscular dos grupamentos. Dá uma nota de 0, sem função, 1, uma função parcial, ou 2, numa função normal, para os seguintes critérios: abdução do ombro, flexão do cotovelo, extensão do punho, extensão dos dedos e extensão do polegar. Caso a somatória total seja menor do que 3,5, com mais de 3 meses de idade da criança, há uma indicação de cirurgia. Como é o tratamento da paralisia obstétrica? Primeiramente, nos primeiros 3 meses, basta se observar para ver se há retorno dos movimentos. Havendo retorno da função bicipital, permanece com fisioterapia e observação até 2 anos de idade. Se não houver retorno da função bicipital, é importante discriminar se a criança tem sinal de Horner ou se ela não tem sinal de Horner. Com o sinal de Horner, é possível já fazer a reconstrução microcirúrgica do plexo, pois há um mau prognóstico estabelecido. Sem síndrome de Horner, observa-se mais 3 meses para ver se há retorno da função do bíceps. Se houver retorno da função do bíceps, fisioterapia e observação até 2 anos, como anteriormente visto. Se não houver o retorno da função, a reconstrução microcirúrgica do plexo é indicada. Quando é indicada a exploração do plexo e reconstrução com nervo sural? Em crianças com plexopatia total, síndrome de Horner sem a recuperação bicipital até os 3 meses, ou no caso da escala de Toronto com uma somatória menor do que 3,5. A reconstrução microcirúrgica pode ser feita de várias formas. A enxertia do nervo sural, em que se faz a parte proximal de C5 e C6 para o cordão lateral ou nervo músculo cutâneo e nervo supraescapular, e a divisão posterior do tronco superior para cordão posterior. No caso de avulsões de raízes superiores, é possível fazer o nervo acessório distalmente, ao ponto onde nervo trapézio, transferindo-o para o nervo supraescapular. Nervos intercostais T2 a T4 para nervo músculo cutâneo ou cordões lateral ou posterior. Já no caso de lesão plexual total, combinada com ruptura de C5 e C6, avulsão distal, a mão é a prioridade. Tenta-se fazer com que raízes de C5 e C6 sejam usadas para a enxertia do nervo mediano e cordão medial, ou do nervo ulnar. A transferência dos nervos acessórios e intercostais é usada para o nervo supraescapular e cordões lateral e posterior. A classificação de Waters foi feita para a alteração que acontece na articulação glenomeral pela falta de movimentos no ombro da criança. O estágio 1 seria uma articulação normal, apesar dos desequilíbrios de força no local. Estágio 2, já haveria uma retroversão de 5 graus da glenoide. 3, haveria uma subluxação posterior do húmero. 4, já haveria a formação de uma falsa glenoide. O 5, já haveria achatamento da cabeça humeral. 6, uma luxação posterior do húmero estabelecida. E o 7, já correria com um distúrbio de crescimento da cabeça do húmero. A reconstrução secundária das contraturas em rotação interna pode ser feita pela redução cruenta para luxações glenomerais posteriores, onde é feita a redução cruenta e capsulorrafia. Caso diagnóstico tardio e deficiência importante da glenoide, realiza-se osteotomia humeral derrotativa, ou transferências tendíneas e osteotomias. E aí, no caso, à direita vocês veem a imagem de uma transferência do grácilis. Podem ser feitas também outras cirurgias, como a liberação anterior do peitoral maior e transferência do latíssimo dorso e redondo maior, que é a cirurgia conhecida como cirurgia de Severo-Lepiscopo, que vocês veem aí na figura. Pode ser feita a liberação do subescapular, e a indicação para a mesma está quando há menos de 30 graus de rotação externa em adução numa criança de 1 ano de idade. A osteotomia humeral derrotativa,
quando opta-se por procedimentos ósseos, ou a correção secundária da contratura e supinação do antebraço, por transferência de tendão do bíceps ou osteotomia mesmo do antebraço. A bibliografia utilizada para essa aula está no Rockwood, 7ª edição, Campbell, 11ª edição, e os jornais do AOS. Mais uma vez, meu nome é Luiz Marquesi, fica aqui meu contato para quaisquer dúvidas. Um abraço.